Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexões Nutricionais, podcast sobre medicina e saúde, nutrição, maternidade, saúde mental e estilo de vida. Eu sou Brenda Batista Alencar e a minha missão é levar informações sobre vida e saúde de forma leve e objetiva para você. Nesse podcast, convidamos especialistas de diversas áreas para compartilharmos dicas práticas para que você assuma o controle da sua história de forma consciente e sustentável. No episódio de hoje, vamos abordar o tema vida profissional e maternidade, como conciliar, com a doutora nefrologista Débora Alencar. Preparados para o nosso bate-papo? Vamos conversar. Doutora Débora, eu quero iniciar essa conversa com a sua história hoje profissional. As funções que você faz hoje? É muita coisa. São Vamos muitas, lá. Brenda. Então, a Débora, ela é médica nefrologista, responsável técnica pelo setor de nefrologia do Hospital Porto Dias, coordenadora de nefrologia do PSM da 14 de março, professora de faculdade, da Faculdade de Medicina do CESUPA, nefrologista do Hospital Amazônia, nefrologista do Hospital Regional de Castanhal e é proprietária da clínica INEC, Belém e Paragominas. Então, a primeira pergunta: qual é o maior desafio de conciliar essa carreira maravilhosa e a maternidade de 2? Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite. É sempre muito especial a gente conseguir se encontrar e conversar sobre a vida, e principalmente nesse podcast, nessa ideia que, assim, você está de parabéns. Então, realmente é um desafio, né? A maternidade por si só, eu digo que ela é um desafio e ela passa a ser a nossa função principal. Ela é a nossa função principal. Eu digo que os filhos são a herança de Deus, então é algo que a gente realmente prioriza. Porém, quando eu tive o Heitor e a Maria Luísa, eu já era um pouco mais madura, já foi depois dos 30, então já havia construído aí o início, né? Já estava assim, bem adiantada na minha carreira profissional. Já tinha uma estabilidade. Tinha uma estabilidade profissional. Então, acredito que o maior desafio é a gente se reencontrar como mulher, como mãe, como profissional, porque na maternidade, no início, a gente perde um pouquinho a nossa identidade, né? Nós assumimos funções, nós aprendemos a ser o que a gente nunca foi. Então, o maior desafio é se encontrar, retomar o equilíbrio e entender que a nossa vida ela tem vários pilares, ainda que nós tenhamos prioridades. Então, com o tempo, e não demorou, e rapidamente eu percebi que a minha profissão, de fato, a medicina, é algo que é apaixonante para mim. Então, da mesma forma que eu entendo que a minha prioridade são os meus filhos, eles são número 1, mas eu também ter essa realização como profissional é algo muito importante para mim. Sempre foi. E eu acredito que você não seria completa se você abrisse mão da maternidade por causa do trabalho. Então, falam que já era mãe após os 30 e hoje é uma realidade, eu vejo no consultório. Acho que aí 70% das minhas pacientes são mães, estão engravidando após os 30 anos, justamente por essa questão de carreira. E eu acredito que chega a uma idade assim, ok, eu já estou aqui consolidada. Será que eu continuo ou vou abrir mão da maternidade? E eu acredito que se você abrisse mão da maternidade pela carreira, ia se sentir incompleta. E ao mesmo tempo, abrisse mão da carreira por causa da maternidade, também é te fazer se sentir incompleta. E eu acho que acredito que o teu sucesso profissional, ele vem de você conseguir conciliar. Sim. E eu vejo no meu dia a dia de trabalho, muitas mães médicas, principalmente no pós-parto, que elas não estão conseguindo conciliar. Que eu acho que é isso. Tu falou assim, olha, a gente meio que se desencontra e depois a gente consegue se reencontrar. E é isso que elas falam, olha, eu tô na minha... Não me reconheço não mais. me reconheço, então eu vou voltar a trabalhar mais rápido para eu ver se eu volto a me reconhecer nesse papel. E aí, na tua primeira gestação, como foi? Eu sei que tem 2, a gente vai falar de cada uma, mas bem diferente. Experiências diferentes, então a gente precisa separar, vão entender o porquê. Mas na primeira gestação, que foi do Heitor,
conseguiu logo conciliar com o teu trabalho, teve muita dúvida, ficou com medo, ficou com ansiedade, e era a primeira gestação. Então, o que veio ali quando tô grávida e agora? Como é que eu vou me reorganizar a minha vida? Como foi esse momento? Então, o Heitor, tanto o Heitor quanto a Maria, eles foram planejados. Então, era algo que nós queríamos muito, né? Algo que meu marido e eu queríamos muito na época. Então, eu engravidei do Heitor aos 33, tive com 34, 33 para 34 por ali. E assim, foi uma gestação muito tranquila. E eu acredito que essa gestação mais madura, as mulheres estarem engravidando um pouco mais maduras, também existe essa relação mais suave com a gestação, com os desafios. Nós realmente, como se fosse uma entrega real. Eu estou engravidando porque eu quero, eu estou querendo passar por todos os desafios, eu dou conta, a vida financeira já está estabilizada. Então, são preocupações que mexem, talvez, quando a pessoa é mais jovem. E lá, naquela fase da minha vida, aquilo já não era um problema. Mas existe algo que eu também não falei que é tão importante quanto tudo isso e a busca do nosso equilíbrio, que é a rede de apoio. Então, você entender que rede de apoio paga e a rede de apoio que não se paga, ambas são importantes e têm funções diferentes. A rede de apoio que a gente não paga, a nossa família, e eu não estou falando aqui do marido, porque o marido não é rede de apoio, ele é responsabilidade igual. Mas a rede de apoio que você não paga, que são os seus pais, irmãos, tios, primos, qualquer pessoa que te dê aquele apoio gratuito, nós temos que entender que eles vão oferecer o que eles podem oferecer. E a rede de apoio paga, ela te ajuda de uma maneira que você talvez necessite mais, mas elas se complementam. Então, eu tive muita sorte, eu tenho uma rede de apoio enorme, muito sólida. Minhas funcionárias são maravilhosas, são minhas funcionárias até hoje. Minha família é muito presente, meus pais, minha mãe, meu pai, minha irmã. Minha irmã, eu digo que ela, se eu tivesse 10 filhos, ela seria madrinha dos 10. Ela é madrinha dos meus 2 filhos. E uma madrinha que me substitui quando necessário, em muitos momentos. Então, a gestação do Heitor foi bem tranquila. Eu me cobrei em coisas que na gestação da Maria já não eram mais importantes. Então, eu me cobrei de voltar para o corpo rapidamente. Eu me cobrei de retornar. Eu me programei para retornar a cada mês para um trabalho diferente. De fato, mês a mês eu fui retornando. Então, com 30 dias eu já estava no meu primeiro sobreaviso. Mas aí eu te pergunto, voltou porque realmente quis, ou aí no período blues que tem, né, no pós-parto, que é mais ou menos até os 30 dias, sentiu os efeitos do período blues, que é uma sensibilidade, um choro fácil, uma introspecção, ficar mais calada, ou eu não tô me reconhecendo e vou voltar a trabalhar, ou não, ok, tá tudo organizado e eu posso voltar. Por incrível que pareça, do Heitor foi um sentimento de está tudo organizado, agora eu posso voltar. Eu digo assim que o Heitor foi Foi sem aquele liso, peso no coração. sem peso no Que a gente coração. escuta muito, né? Sim. Que tem as mães que voltam a trabalhar. Ai, mas eu fui e eu voltei de coração partido e tudo Sim. mais. No meu caso, assim, isso não aconteceu, mas acredito que por conta desse apoio enorme que eu tinha. Então, a gente diz assim que para criar uma criança realmente necessita de uma aldeia. E as mulheres que têm isso, eu vejo assim, eu gostaria que todo mundo pudesse ter essa rede de apoio, porque ela é fundamental. Essa fala é muito legal, porque tem umas literaturas que dizem assim, que na Índia e na África, no pós-parto, que eles moram em aldeias ou em casa com muitas pessoas, a mãe, ela passa 3 meses deitada, descansando, para ela se recuperar do puerpério. Exato. E aí, quem tá lá, que a rede de apoio é família, pega o bebê, dá banho, faz tudo, entrega para a mãe amamenta, e dá para as pessoas ali cuidarem da criança. E isso é muito importante. Então, a tua rede de apoio, eu acredito que, na nossa pergunta, eu acho que foi um dos pontos principais para te fazer ficar tranquila. Exatamente. E não ter essa dor na consciência e entender que, ok, eu posso ser mãe e eu posso ser profissional.
Brenda, o fato da pessoa ter a segurança de sair para trabalhar e ter certeza de que o seu filho tá bem cuidado, seguro, eu acredito que esse é um ponto para a mãe, a segurança do filho, ela é algo muito importante. Então, um recém-nascido, um bebê muito pequeno, você pensa assim, meu Deus, tudo pode acontecer. Ele tá dormindo, a gente tá lá olhando a respiração, coloca o dedinho, qual foi a mãe que nunca colocou o dedinho? Deixa eu ver se tá respirando. Meu Deus, não gofou, não engoliu. Então, são muitas coisas, né? E você sair e ter a certeza de que seu filho está em segurança, isso não tem preço. Imagino. Então, assim, realmente eu tive um apoio muito grande. E as pessoas naquele momento respeitavam o meu tempo e respeitaram as minhas decisões com relação às crianças. Questionavam. Eu digo assim, do Heitor, nossa, mas você vai fazer dessa forma? Vou. Aí recuavam e respeitavam. Então, Isso é eu importante. tive Isso é importante, porque eu escuto também em consultório, todo mundo quer. todo mundo quer, mas a mãe do meu marido fala isso, a minha mãe fala isso, a avó. E eu vejo, às vezes, a mulher ali sufocada, mas ela não consegue dizer, se posicionar. Ok, gente, eu amo, eu preciso de vocês, mas bora seguir nesse caminho, é o caminho que eu gostaria de seguir. E também fica a dica para as vovós, para as Rede de titias, apoio, para a respeito. rede de apoio, escutar a mãe, a necessidade, e tá ali para apoiar, não para julgar. Exatamente. E é isso, quando eu falo dessa maternidade mais madura, ela nos traz essa segurança da gente saber se posicionar. Então, a mulher, quando ela não perde completamente a identidade dela, quando ela sabe se posicionar, quando ela é uma pessoa que ela sabe quem ela é, ela reconhece o lugar dela no mundo, ela consegue se impor de uma forma respeitosa e organizada para as outras pessoas. Então, quando você consegue passar isso, e essa segurança, não, eu decidi dessa forma. Então, vai ser assim. As pessoas te respeitam. E quando a mulher tá muito fragilizada, nossa, ela vai pro buraco, vai todo mundo em cima dela. Agora, essa foi a primeira gestação, que foi tudo lindo. Tudo liso. Agora a gente vai falar da segunda gestação. Quanto tempo teve de uma para outra? 2 anos e 4 meses. E 4 meses. E aí a Não, a Débora gestação em si foi um pouco menos, porque quando a Maria nasceu, o Heitor estava com 2 anos e 4 meses. Um pouco menos de um ano e mais ou menos, Isso, né? Surgiu a segunda gestação. E essa gestação foi completamente diferente cheia da de primeira. surpresas. A Débora, para quem não sabe, ela é mãe da Maria Luísa, que é uma princesa. A Maria Luísa, ela tem trissomia 21, que quem não conhece é o síndrome de Down. E a Débora descobriu durante a gestação, acho que na primeira morfológica. Foi. Bora começar essa história, porque além da gente estar conversando do nosso tema, que é maternidade, como conciliar o trabalho, a gente também está falando aqui de uma mãe atípica. Exatamente. E hoje a gente sabe a questão da maternidade atípica, seja com trissomia 21, seja com autismo ou qualquer outra questão de neurodesenvolvimento. Sim. E aí, então, me conta como conseguiu, desde a partir daí, que foi, a gente saiu do céu, que era tudo lindo e tranquilo, para a questão da gestação atípica e da maternidade atípica. Então, como foi desde a descoberta? Primeira ultrassonografia, logo haviam vários sinais, osso nasal pequenininho, hipoplasia do osso nasal, translucência nucal aumentada. Então, vários sinais que sugeriam a trissomia do 21, que é a mais comum. E naquela ocasião, quando eu saí da ultrassonografia, eu saí assim muito desesperada, muito atordoada. Apesar de ser médica, e eu não convivia com pessoas com trissomia 21, não era a minha realidade naquele momento. Então, chorei. E aí a minha mãe foi bem tranquila, ela que estava me acompanhando. E na ocasião, o João, que é o pai do Heitor e da Maria, eu lembro que eu liguei para ele não estava em Belém, e aí ele falou assim: mas o que que tem? Qual é o problema? Então, ali começou mudar uma chave, mudar a visão do que eu tinha. Eu falei, nossa, eu que sou médica, que tenho todo o conhecimento, tô assustada. E o meu marido, o pai das crianças, que não tem esse conhecimento, tá encarando dessa forma tão suave. Então aquilo já deu assim uma calma no meu coração. E como uma boa pessoa que só sabe fazer as coisas estudando,
eu fui estudar para entender o que eu precisava aprender. Então, na verdade, o pré-natal, ele é uma etapa muito importante, que eu acredito, tenho certeza que todas as mulheres precisam procurar os melhores profissionais, simplesmente porque são as pessoas que vão te guiar. Então, o meu obstetra, na época, hoje em dia ele já nem faz mais obstetrícia, ele foi uma pessoa que foi maravilhosa também. Ele brincava que nas 3 primeiras consultas do pré-natal da Maria Luísa, ele dizia que era terapia. Depois ele foi, agora vamos começar o pré-natal? Passou a fase? E eu busquei também a internet. Então, assim, na época, eu fiz uma pós-graduação em nutrição, em trissomia do 21, para um curso, nem chegou a ser uma pós-graduação, um curso, para eu mudar minha suplementação, começar a me organizar diante disso. Quais foram essa suplementação específica que você Então, tomou, que não estava tomando e passou a tomar? enriquecida em ômega 3, principalmente DHA, enriquecida em colina, Todas para questões neurais. as questões neurais, porque o que acontece na trissomia 21 é que nós temos falhas na bainha de mielina, e aí por conta disso contribui para o déficit cognitivo. E aí essas são formas de você tentar reduzir essas falhas na bainha de mielina e tentar melhorar a cognição do filho. Dessa forma, além de enriquecer colina, ômega 3 com DHA, vitamina D, e basicamente isso. E uma alimentação sempre muito saudável, mas eu já fazia uma alimentação saudável mesmo antes de ter o Heitor. Então, na época, eu confirmei a trissomia do 21 com o NIPT, que é um teste não invasivo, feito em laboratório, é uma coleta de sangue. Então, ele é bem tranquilo e ele dá sexagem e dá todas as cromossomopatias mais comuns, e ali realmente confirmou a T21. A partir dali, eu comecei a fazer minha ultrassonografia com um médico fetal específico, assim, uma pessoa bem voltada para isso. Então, assim, eu mudei um pouco o meu pré-natal, fiz o meu pré-natal de uma maneira muito especial. E todas as pessoas que me acompanharam eram pessoas que já acompanhavam situações como a minha, situações maiores, menores e diferentes. Então, foram pessoas que me deram muita tranquilidade. Então, eu descobri tanto a trissomia 21 quanto a cardiopatia congênita da Maria, que é muito comum em pessoas que têm T21. Mas, além de toda essa parte médica, eu fui atrás de pessoas que tinham filhos com T21. Então, uma dica que eu dou, preciosa, é ouro para todas as mães que têm crianças com qualquer situação fora do comum, procurem pessoas que passam pela mesma situação. Independente dos profissionais, porque vocês vão ter experiências pessoais para trocar. Então, eu digo que eu encontrei a Carol, a Lola, a Ludi, eu poderia falar aqui vários nomes. Então, nós temos um grupo, nós somos hoje 10 mães, amigas, nossa amizade ultrapassa hoje a amizade dos filhos, somos pessoas que nos amam, passamos a ter essa convivência, afinidade por conta das crianças e nos ajudamos em tudo. E são mães todas de crianças com trissomia. A minha amiga, eu tenho uma amiga que ela tem um texto que ela gostava de dizer que toda mãe com uma criança fora, né, dessa situação de comum, né, atípica, ela deveria, ou com alguma situação específica, deveria ler. É assim, se não me engano, o nome do texto é Viagem para a Holanda. Então é assim, você comprou uma passagem para a Itália. A gestação, ela começa assim. Então, você tá pensando que você vai para Veneza, você vai conhecer o Coliseu, você vai para Roma, você vai andar pelas ruas de Milão ver moda, você vai ver tudo isso. E você, assim, está naquele... É o sonho, eu vou para Itália. Eu nem lembro se o texto original é Itália, mas E você cria aquela expectativa. Meu Deus, então entra no avião, tá tudo certo. De repente, o piloto fala assim, então... Mudou a nossa rota, vamos pra Holanda. Aí você fala, não, mas eu não comprei passagem pra Holanda. Eu não quero ir pra Holanda. Eu não quero. Quem foi que disse que eu quero conhecer a Holanda? Não há opção, vamos pra Holanda. Mas quando você chega lá, você vê flores, você vê moinhos, você vê tulipas. E você fala, nossa... Existe esse outro mundo que além da Itália. Eu conhecer isso daqui que eu não conhecia. E essa é a maternidade atípica. Ela chega de surpresa... Ela não te convida, ela chega de surpresa, mas se você se permite entender e reconhecer e compreender aquela situação, ela te leva para um lugar maravilhoso.
e que você jamais iria se você não tivesse sido obrigada naquele momento a fazer. Então, na minha situação foi essa. Quando a Maria Luísa nasceu, nós já tínhamos equipe da cirurgia, já tinham profissionais, já tinha escolhido toda a equipe de apoio dela. Isso é importante, porque você se preparou. Demais. Quando descobriu, isso é muito importante. Eu descobri, ok, vamos para esse destino. Exatamente. Então, a gente vai se preparar da melhor forma para chegar lá de uma forma mais tranquila. Eu acho assim, eu tô achando esse relato lindo, maravilhoso. Eu gostaria que todo mundo que assistisse se identificasse, se inspirasse. Aquelas mães que estão passando, ou já passaram, ou têm medo de passar por situações parecidas com a tua, que elas entendam, ok, não é o fim do caminho, é só um caminho diferente, mas ele é possível e ele é lindo também. Exatamente, exatamente. Aí, eu sei que a Maria nasceu com toda já a equipe, mas tinha algumas questões, né? Cirurgia, Jesus. Vamos lá nessa parte. Mais um outro desafio. Sim. Como foi? Quando a Maria nasceu, nós ficamos naquela dúvida. Nasce aqui, vamos para um centro que tenha uma estrutura melhor, ela vai precisar ser operada ao nascer ou não, enfim. E nesse acompanhamento, tanto a cardiologista pediátrica, obstetra, médico fetal, todo mundo decidiu. Pode nascer aqui, a cirurgia é depois. Nasceu, brinde de matéria, tudo igual, né? Nós celebramos o nascimento da Maria, então isso foi maravilhoso. E aí fomos para a primeira consulta, marcamos, ela operou com 4 meses de vida, ela tinha que ganhar peso, e foi até interessante, porque na gestação do Heitor, no pós-parto do Heitor, eu tive dificuldade para amamentar. Então, nossa, o peito empedrou, aquela confusão, aquele desafio, eu me cobrava, todo mundo chorava, infravermelho, machucado. Eu criei, com a Maria Luísa, por conta da T21, pensei assim, pode ter hipotonia, não criei aquela expectativa da amamentação. Gente, pois ela mamava, que nunca me machucou, nunca aconteceu nada, Problema de zero problema, e ela amava. Só que ela tinha realmente que suplementar porque ela precisava ganhar peso. Então, quando a Maria Luísa foi para cirurgia, o que eu decidi? Pensava assim, a cirurgia tem tudo para dar certo, mas é um momento em que a gente sabe dos riscos, né? Então, ela tinha uma malformação congênita, a gente chama defeito do septo atrioventricular total. Então, é assim, gente, o coração tem 4 câmeras, assim, 4 compartimentos separadinhos. O da Maria Luísa, no centro, tinha uma bola, era todo aberto, falando assim, bem de maneira simplificada, onde os sangues todos se misturavam. Então, ela tomava medicações para controlar isso, para nunca ter sintomas na época, antes da cirurgia. Depois da cirurgia, não precisou tomar mais nada. E eu pensei assim, quer saber? Eu vou celebrar e vou aproveitar e vou curtir a minha filha até a cirurgia, porque eu não sei o que vai acontecer. Então, em nenhum momento nós vimos aquilo com tristeza. Nós optamos por viver e celebrar a Maria... Eu fico emocionada agora. A vida dela. A vida da Maria Luísa em todos os momentos, porque de fato a gente não sabia o que ia acontecer. E na cirurgia, algumas amigas, como eu já tinha o meu grupo de amigas com o T21, algumas tinham feito cirurgia também, no mesmo lugar que nós optamos por fazer. Não foi em Belém, né? Não, foi em São Paulo, nós optamos por fazer em São Paulo, com uma equipe de lá. Enfim. E na época eu me lembro que ela falou assim, não, olha, 10 dias, vem pra casa. Eu falei, tudo bem. Gente, dos 10 dias virou 1 mês. Então a Maria complicou, ela teve que ser reabordada 3 vezes, foi pra UTI, saiu, voltou pra UTI. Então nós ficamos morando lá esse tempo todo e o Heitor aqui. O Heitor quantos anos ainda? O Heitor tava com 2 aninhos, ainda não tinha completado 3. Então aquilo que eu falo da rede de apoio. Eu tinha total certeza, ligações diárias, e ele estava com os meus pais, com a minha irmã, com as funcionárias, que são pessoas muito carinhosas, que estão conosco desde o início, desde a minha gravidez do Heitor. Então, assim, a certeza de que ele estava bem e a certeza de que nós estávamos lá dando o nosso melhor, de certa forma, aquilo acalmava o meu coração. A gente, é um momento, Brenda, de muito especial, sabe? É um momento de muita conexão com Deus. Eu digo assim... Vou chorar, seu coração. Pode chorar. Eu acredito que quem está assistindo vai se emocionar com esse relato, que não tem como não se emocionar. Toda mãe quer o seu filho nos braços. E o meu desejo sempre foi voltar com a Maria Luísa, e eu falava assim, meu Deus,
Vou voltar com a Maria Luísa nos braços. Mas eu estava realmente resignada para aceitar tudo que Deus tinha preparado para ela e para a gente. Simplesmente porque nós tínhamos dado o nosso melhor, nós tínhamos celebrado a vida dela o quanto possível até E ali. tem que se cobrar, além do que... Sem se cobrar Tem que muita cobrança de mãe hoje em dia. Isso é lindo, porque assim, tô fazendo o melhor. Então não se cobre além daquilo que você dá conta de fazer. Exatamente. Senão Então, fica pesado. além de pesado, você deixa de ver a beleza daquele momento. Então, nós optamos por viver a Maria Luísa antes da cirurgia, todos os dias lindamente, como se não houvesse outro problema, como se estava tudo bem, e celebrando ela, e vivendo com ela, e passeando, e fazendo tudo que era possível. Então, dessa forma, nós chegamos leves. Fiz 200 promessas, porque eu digo assim, tudo eu faço uma novena ou uma promessa. Eu sou a rainha da novena e da promessa. Então, fiz as novenas, fiz a promessa. Inclusive, paguei a promessa antes da cirurgia. Isso foi engraçado, isso foi engraçado. Isso é fé. Nós fomos a Aparecida, eu, pai da Maria, a Maria Luísa, fomos. E ele dizia assim, mas por que a gente tá pagando? Ela nem operou. Aí eu falei assim, Nossa Senhora não vai me abandonar. Ela sabe do que a gente precisa. Ela é mãe. Ela não vai... Então, cada um com a sua fé, né? Que eu digo assim, mas no final deu tudo certo. Maria Luísa retornou. Nunca teve nenhum outro problema grave relacionado a isso. Faz os acompanhamentos dela. Parou de tomar as medicações. E hoje ela está com 6 anos. E ela é uma princesa. Uma pipoca. Ela é uma princesa. Ela fala tudo, ela reclama. Ela é autêntica. Ela é tudo. E aí, a gente vai falar um pouquinho, como chegamos até aqui, sobre a questão da alimentação deles, né? Tanto do Heitor quanto da Maria Luísa. Mas eu sei que você se preparou na gestação e também se preparou no pós, na alimentação, porque tem sim uma alimentação específica para trissomia 21. Como foi essa mudança de rotina, mudança de alimentação? O que foi necessário mudar? Quais são os alimentos que ainda ela consome, o que ela não pode consumir? E quais são a suplementação que ela ainda faz? Tá. Então, assim, bom, o que aconteceu na ocasião? Inclusive, gente, a Brenda ajudou na introdução alimentar da Maria Luísa. Inclusive, eu lembro que eu falei, olha, Débora, ela acho que vai comer aí entre 2, 3 colheres. Ela comeu metade do mamão inteiro. Nossa, Maria Luísa, ela é um pouquinho nervosa. Eu digo que ela vive na medidinha certa, né? A gente fica vigiando porque ela é boa de boca. Mas, assim, o Heitor também. Na verdade, o que aconteceu? Aquele curso que eu fiz sobre nutrição, ele falava tanto de gestação quanto da alimentação inicial das pessoas com T21. Mas também na ocasião nós optamos por ter um acompanhamento com um médico, que ele é pediatra, geneticista, e ele é uma das pessoas mais experientes em T21 do mundo, que é o doutorzão. Isso. Então, na época, começamos a acompanhar. E ela ainda vai nele, vai né? nele. Todo ano. E aí, ele dá muitas orientações específicas. Na época, nós fizemos um teste genético também da Maria Luísa, eu mesma que fiz, né? Aquele de saliva, para ver alguns genes que eram favoráveis ou desfavoráveis à absorção de certos nutrientes. Então, assim, hoje a Maria faz suplementação de zinco, vitamina D. Esse zinco desde sempre. Desde Nunca sempre, parou. nunca parou. Zinco. Às vezes, assim, eu paro 1 mês, 2 meses, aquela coisa de mãe, sabe, gente? Né? Eu sou mãe, além de mãe, eu sou mãe. Então, às vezes ela tá meio enjoada, não quero, né? Agora ela já reclama, né? Não quero. Aquela confusão, vai. Então, faz suplementação de zinco, faz suplementação de vitamina D e cálcio. E o que nós evitamos para ela, na verdade, a Maria Luísa, hoje ela tem hipotireoidismo, não é congênito o hipotireoidismo dela, é familiar mesmo, então ela desenvolveu depois, quando ela já tinha uns 2 aninhos que começou, mais ou menos. Então a gente evita um pouquinho o glúten, não o glúten em si, mas o que acontece? Existe uma molécula do glúten que ela lembra um pouquinho as doenças autoimunes, então acaba que se você tem uma doença autoimune, dependendo do que for, e consome muito glúten, pode confundir as moléculas e você piorar a doença autoimune, tá? Então, por conta disso, nós evitamos algumas coisas para ela. Não foi difícil essa introdução alimentar da Maria Luísa, porque muitas coisas, intuitivamente, olha, tudo que Deus faz é perfeito. De maneira muito intuitiva e muito tranquila, eu já seguia essa alimentação saudável.
Então, assim, o Heitor nunca tomou refrigerante. Imagina, ele tem 9 anos. Nunca tomou refrigerante. Ele não é. Eu normalmente não como muito macarrão, não como muito pão. Então já era algo da nossa Era hábito, rotina. não foi algo difícil para vocês. Brenda, por incrível que pareça, foi bem tranquila essa introdução alimentar, com algumas oleaginosas, com algumas coisas, porque já fazia parte da nossa rotina. Então, nós não consumimos achocolatados, então, o que hoje em dia nós consumimos mais, eu digo assim, é pão de queijo. Como bons filhos de goiano consomem muito pão de queijo. Mas a Maria não. Então, ela não faz questão. E é incrível, porque não era algo. A gente começou a reduzir, porque o Heitor gosta daquele pão de queijo normal, tradicional, não quer nenhuma receita paralela. Então, ele quer o normal. Mas a Maria foi deixando de gostar. Olha que coisa. E hoje, assim, como é a alimentação dela? O que é que ela gosta de, o que é que ela almoça? O que é que ela toma café? Qual é a base ali da alimentação Então, o dela? que a Maria faz? Por exemplo, café da manhã da Maria Luísa. Até hoje ela quer o NAN. Tem 6 anos, eu digo que ela vai ter 15 anos. Olha, filhos, eu digo assim, crianças, vocês foram criadas no NAN. A menina vai ter 15 anos que é o NAN. Já tentei mudar pra tirar, fazer outra coisa, ela pede o leitinho dela. Então ela toma o NAN. Depois ela toma um iogurte natural, normal, integral, Zero com lactose, é o zero, Zero, né? zero. É aquele 2 ingredientes, Aham. sabe? Então, realmente, ele não é enriquecido de nada. E ela toma ele puro, ela adora. E depois, às vezes, ela quer uma fruta, aí ela pode variar. Ou então, ela fala que ela quer aquele pão integral, sem glúten, sem nada. Ela já gosta daquele. E ela não quer manteiga, ela não quer nada. Ela come um pãozinho, um pouquinho, um pedacinho e pronto. É isso. Que almoço, gente, é alimentação igual para todo mundo. Então, a alimentação da Maria Luísa, ela de senta casa. na mesa, é de casa. Então, nós não comemos tanto macarrão, naturalmente, é mais arroz, muito peixe, muito frango, muita, né, não tem jeito. Pouco menos de carne, mas aos finais de semana, sim. É isso. Ela come várias frutas ao dia, ela adora frutas, ela adora abacate. As favoritas dela de laranja, abacate, maçã, mamão. Por que eu tô tocando nesse assunto? Pra gente entender que não é tão difícil fazer com que eles comam bem. E na Maria, realmente a gente sabe que tem alguns alimentos que a gente evita. Não sei se tu evita batata, mas a gente Evito sabe. batata. Batata é um alimento É. que a gente evita por causa da trissomia e também por causa da doença autoimune. Exatamente. Mas assim, é uma Batata, cenoura, o doutor Zane diz assim, tudo que enterra, Os tubérculos os em geral. tubérculos você evita. Isso. Mas assim, a gente vê que é uma alimentação tranquila, então não precisa ser uma alimentação cara e também não precisa ser uma alimentação difícil. É uma alimentação que cabe no bolso das famílias. E Brenda, o que eu falo assim, que é fundamental, gente, isso a criação dos filhos, ela reflete a facilidade ou a dificuldade, também reflete muito a rotina da família. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu durmo cedo, até um ponto importante, porque o sono é algo que mexe muito com as mães, com as famílias, porque as crianças têm aquela situação de algumas dormem com mais facilidade, outras dormem com mais dificuldade. Mas eu acredito que se a família em si tem um ritmo de alimentação, de rotina, de exercícios, de sono, a maternidade vai ficando mais leve. Então, sabes, a Brenda é minha amiga pessoal, a gente, né, além de tudo, tem uma mistura aí. Informação. Mas as crianças dormem comigo, acordam também, 5 da manhã estão acordadas, mas porque eu acordo a É o vida teu inteira, hábito. já é o hábito. Então, a alimentação não foi difícil porque sempre sentamos à mesa juntos e a alimentação é semelhante de todo mundo. E eu digo isso muito já na consulta de introdução, que criança tem que ter rotina. Ela tem que ter a rotina da alimentação, ela tem que ter rotina para dormir, ela tem que ter Isso é rotina das atividades. Porque crianças que têm rotina, elas são mais seguras, Tá. seguras de si, ela sabe o que vem depois. Então, mas eu chego 10 horas da noite e aí meu filho vai dormir meia-noite porque eu quero ficar. Não é saudável, eu entendo que você queira ficar com seu filho, mas bora tentar encontrar um outro momento para a gente ficar com o filho. Eu entendo o hábito dos pais, mas eu também tenho que entender que a gente precisa ter uma rotina saudável. E essa rotina, principalmente alimentar, a gente começa na introdução alimentar. Exatamente. Tendo o horário do banho, tendo o horário da refeição, tendo o horário da soneca. E isso ajuda a maternidade lá na frente. Eu lembro que quando nós fomos viajar com o Heitor, né?
o nosso primeiro aniversário do Heitor de 1 ano, nós fomos pra Gramado. Nós fomos a Gramado e optamos por fazer uma viagem. E aí eu tava bastante insegura. E a pediatra, eu falei, nossa, será que eu levo isso? Ela falou assim, se for pra você levar papinha, não viaje. Pare de loucura. Com Gostei 1 ano, o filho está sentado à mesa comendo a alimentação dos pais. Então, naquela hora eu me senti assim, desafiada. Falei assim, o quê? É um desafio, eu aceito. 1 ano, o Heitor estava pegando uma coxa de frango e comendo junto conosco. Maravilhoso. Então, quando chegou a Maria Luísa, eu já sabia. Então, fomos nesse treinamento. Gente, a alimentação em família é algo importante, porque o filho tá vendo, não adianta você falar. Ele vai refletir o que você tá vendo. Criança aprende pelo que ele vê. Imagina, não adianta eu dizer, não coma isso e eu tô lá com pão, salsicha. Em casa, as crianças não comem embutidos, não comem enlatados. Isso é natural, porque não faz parte da nossa alimentação. E ali não sentem falta também. Nenhuma. Não sentem falta e nem querem experimentar. Então, nossa, quanta informação, né? Olha, eu tô amando. A gente tá tentando falar tudo que eu gostaria de conversar. Não sei se vai dar tempo, senão a Débora vai ter que voltar. Mas, depois de tudo isso, por que é importante a gente contar toda essa história? Pra gente entender como é essa rotina da Débora. E o que ela consegue dar conta. E aí, depois de toda a história da Maria, a história do Heitor e a maternidade atípica, me fala de que forma tudo isso te transformou a tua perspectiva, tanto em gestão de tempo, gestão de trabalho, gestão de prioridades. Nesse caminhar, teve um momento que que você teve que recalcular a rota e dizer assim, pera lá, eu tenho que deixar esse emprego porque não tô dando conta, eu preciso diminuir o meu tempo, porque eu tenho que ficar mais tempo com os meus filhos. O que aconteceu aí nessa gestão de tempo e prioridade? Nossa, isso é muito importante, né? A gente vai mudando e se revisitando várias vezes ao longo do tempo. E eu acho que isso é fundamental. E a pandemia, a Maria nasceu no ano da Maria, começou a pandemia. Então, ela tinha acabado de vir de uma cirurgia. Tem festa de 1 ano? Não. Fomos só nós em casa com ela. E a pandemia foi aquela coisa para todo mundo, né? Aquela situação totalmente imprevisível para todo mundo. E na pandemia, eu digo assim que a pandemia, ela veio num momento, junto com a maternidade, junto com tudo, e tudo aquilo foi fundamental para quê? Mães, se eu pudesse dar um conselho também, tenham seu próprio negócio. Invistam em vocês. Então, ainda que você seja concursada, ainda que você seja CLT, faça algo que move o teu coração e tenha o seu próprio negócio. Brenda, nessa ocasião, no meio da pandemia, então assim, foi em 2021, eu vendo tudo aquilo acontecendo, eu falei assim, nossa, eu preciso ter tempo para os meus. Eu preciso ter algo que eu tenha flexibilidade de horário, que eu consiga me organizar de uma forma diferente, mas algo que eu também tenha satisfação pessoal. Eu amo o que eu faço, profissionalmente falando. Então foi nesse momento que eu conversei com a Bárbara, que é minha irmã, minha sócia, é médica também, e nós construímos o INEC. Então, compramos a sala, reformamos, resolvemos montar uma sociedade. E na ocasião, várias amigas diziam, nossa, vai dar errado. Tá na pandemia, vai dar errado. Aí eu dizia assim, minha amiga, obrigada pela sua opinião, sei que você quer o meu bem, vai dar certo. E deu. E deu tão certo que hoje em dia tem Paragominas também. E deu tão certo que hoje em dia é um emprego que gera emprego e que nós estamos lá, temos nutricionista também, mas não da parte materno-infantil, dessa parte específica renal. E então, assim, a coisa aconteceu. Então, eu não deixei de ser concursada, de ser CLT, de ter um emprego como professora, Só que aos poucos eu fui transformando. Então, a maior parte dos meus empregos hoje eu consigo ter flexibilidade de horário. E eu me organizei para almoçar em casa, para levar as crianças na escola. Então, eu que levo de terça a sexta as crianças. Normalmente, minha mãe me ajuda, meu braço direito pega, almoçamos em casa. E eu consigo dormir com elas. Então, eu acredito que esse exemplo é um exemplo de eu tenho meu momento e as crianças sabem. É aquilo que eu falei da rotina, da organização. Então, elas não vão ficar ansiosas. Eu não sei quando eu vou ver a minha mãe, eu não sei quando ela vai estar em casa. Não, elas sabem. Elas sabem que vai pro colégio, elas sabem que vão almoçar. Elas fazem os esportes, tem as aulas, a Maria tem as terapias.
Então, Não é o tempo todo, mas é a qualidade do tempo que você Exatamente. fica com eles. olha, eu digo assim, você acordar, você reservar um momento ou para acordar com os seus filhos ou para dormir com eles em alguns momentos durante a semana, isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, nós acordamos extremamente cedo e juntos todos os dias, exceto na segunda, de terça a domingo, acordamos juntos todos os dias. E para eles, eles já entendem. Então, aquela segunda não faz falta, Sim. porque eles já sabem. Mamãe, Quando boa vai noite. ser? O que eu faço? Eu dou um recadinho. Como é o recadinho? Gente, fica a dica. Antes de eu sair, o Heitor sabe, eu pego um paninho daquele de criança, coloco do ladinho dele. Então ele sabe que eu passei ali com ele. Sim, que lindo. A Maria Luísa sabe a mesma coisa. Então foi o nosso código. Então eles acordam, mamãe passou aqui, ela sabe, eles Isso é segurança. segurança. E ao longo do dia eu faço videochamada. Pessoal, a internet, ela tá aí para ajudar. Então você não vai só ficar rodando Instagram olhando nada. É. Faça uma videochamada com seu filho, a gente já tem o nosso momento. Então, e essas coisas vão tornando, eles não sentem que eu tô ausente. Entende? Débora, assim, eu tô maravilhada com a nossa conversa. Eu acho que foi uma conversa extremamente profunda sobre maternidade e as suas várias nuances que pode ter, de uma maternidade neurotípica para uma maternidade atípica, para uma mãe que tem tantas funções aí de trabalho, como a gente conversou. E assim, para finalizar a nossa conversa, eu quero que você me diga o que significa para você realização profissional depois da maternidade. O que que me fez ou me faz me sentir realizada profissionalmente? E se de repente você pode dar, já deu uma dica, que foi a dica para as mães terem o seu próprio negócio por causa de flexibilidade de horário, mas tem mais algum outro conselho que você daria para essas mães para encontrar esse equilíbrio, para a gente finalizar? Nossa, Brenda, tem sim. Quando você ama o que você faz, isso deixa de ser um peso. Então, para mim, a minha realização pessoal hoje, muito mais do que a própria nefrologia em si, é ensinar a nefrologia. Então, eu digo que hoje eu sou professora tanto dos alunos de medicina quanto de alguns alunos que fazem residência médica lá no Hospital do Porto Dias e no próprio Cesupa, que alunos de outras instituições que passam na residência lá. E nesse momento em que eles passam como alunos, como médicos residentes, e eles falam assim: eu quero fazer nefrologia porque eu vejo a senhora tão realizada. Professora, o seu olho brilha quando a senhora fala sobre nefrologia. Isso para mim é realização pessoal, realização profissional, porque eles entendem que eu não faço aquilo só pelo dinheiro. O dinheiro, ele é bom, ele é fundamental, mas ele é consequência. E é como eu falo para os meus alunos: não escolham exclusivamente pelo dinheiro, porque vocês não serão felizes, vocês não terão prosperidade. Escolham algo que brilhe os olhos de vocês, a consequência vem. Então, a minha realização profissional é receber esse retorno de pessoas que estão em formação na faculdade e dos médicos que estão em formação, e eles às vezes escolhem a especialidade porque eles se sentiram inspirados por mim. Que lindo! Ai, que lindo. Débora, muito, muito obrigado pela tua participação. Vai voltar outras vezes para a gente falar de outros assuntos de nefrologia também. Sim. Mas assim, eu não pensei em outra pessoa para falar desse tema que não fosse você. Então, eu estou muito feliz com a tua participação. Foi um relato lindo e eu espero que todo mundo que tenha assistido ou que vá assistir esse podcast se sinta tocado por todos esses assuntos que a gente abordou aqui. Muito obrigada. Ai, Brenda, muito obrigada também. Eu amo falar sobre tudo isso e quem me conhece sabe que eu fico à disposição. O Instagram tá aí para isso, me mandem direct. Tem o Instagram da Débora aqui, o Instagram dela e o Instagram da clínica aqui também. As mães que precisam de uma palavra, uma orientação, pode me mandar direct, que eu respondo muitas mães. E obrigada, porque eu também amo falar sobre tudo isso. Muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio do Conexões Nutricionais. Esperamos que a conversa de hoje tenha trazido novas perspectivas e ferramentas práticas para o seu dia a dia. Um agradecimento especial à nossa convidada de hoje, a doutora Débora Alencar, por compartilhar conhecimentos e experiências com todos nós. Lembrando que você pode acessar os nossos episódios nas redes sociais do podcast, Instagram,
Facebook, TikTok. E eu sou a Brenda Batista Alencar e esse foi o Conexões Nutricionais.